Vidas de gente. Gente com histórias. Aspectos de vidas com passado e presente. Vidas de gente. No programa de hoje temos a honrosa presença do Dr. Alberto Oliveira Pinto, autor da obra História de Angola, que já vai na segunda edição, agora esgotada, e em preparação a terceira edição para fevereiro do próximo ano. Boa tarde, Dr. Alberto Oliveira Pinto, e o nosso muito obrigado por aceder ao convite para este bate-papo. Boa tarde e muito obrigado pelo convite que me foi feito. Ok, eu começo por dizer-lhe que nunca vou ler de fio a pavio a sua obra História de Angola. E não irei, porque aquilo é um trabalho muito complexo e que, sim, irei consultá-la e sempre que for necessário. Concorda comigo? Eu concordo plenamente consigo. Aliás, o livro foi escrito justamente para isso, para ser um livro de consulta. Eu tenho dito a algumas pessoas que é uma leitura de, enfim, como dizia alguém, que o autor pode saltar as páginas que entender, e que o leitor pode saltar as páginas que entender, e que é uma obra sobretudo de consulta. Acho, e estes 2 anos que passaram desde fevereiro, desde o dia 4 de fevereiro de 2016, uma data histórica também para a história de Angola, em que foi o lançamento da primeira edição, desde essa altura eu verifiquei que de facto o livro é utilizado como consulta por investigadores, mas também pelo público em geral. Isso não quer dizer que também não tenha havido leitores que o tenham lido do princípio ao fim, e alguns até o compararam, dizem que o livro se lê como quem lê um romance, ou como quem ouve histórias, ou então, mesmo que não leiam do princípio ao fim, saltam páginas para uma leitura lúdica, pronto. E isso deixa-me muito satisfeito. Não é? Nesta obra, o senhor fez história. É arte, ofício ou prazer? Bom, a história, em bom rigor, é uma ciência. Eu entendo que a história é uma ciência. Eu escrevia até 1996, eu pensava que era essencialmente um artista, que era um romancista. Quando regressei a Angola em 1996, as minhas preocupações com a história que já existiam começaram a ser tão grandes que acabei por enverdar por um caminho científico. Pronto. Acho que um historiador tem que trabalhar com a ciência do historiador, a trabalhar com as fontes e saber pôr as fontes a falar, não ficar indiferente perante um documento e dar vida a esse documento. Nesse trabalho aí pode haver realmente às vezes quiçá uma confusão ou qualquer coisa de muito próximo do trabalho do ficcionista, pronto. E aí talvez haja uma arte também. Eu digo talvez, pronto. Quanto ao prazer, bem, o prazer, isso diz sempre respeito, o prazer, a meu ver, tem que ver com a realização que a gente sente. E quando eu tenho consciência de que de que fiz o meu trabalho, eu sinto prazer nisso. Mas até que tenha prazer também há todo um trabalho, às vezes dor de cabeça também, e mal de nós, historiadores, se não fosse assim. Há noites, tal como acontece com os romancistas, aliás, que eu tenho a experiência das duas coisas. Há noites em que a gente não dorme a pensar num capítulo que vai continuar no dia seguinte. Mas isso é normal, são os ossos do ofício. Não é? Ok, mas eu vou voltar a focar a pergunta número 1, mas de uma outra forma. O diretor do ISCED considera, segundo ele, esta obra um compêndio de história de Angola. Portanto, esta obra é um manual importantíssimo para professores e alunos. Concorda? Penso que sim. Isto para lhe dar a oportunidade de alargar um pouco mais aquela resposta primeira, porque, efetivamente, não havia nada em termos das faculdades, não é? É verdade, pronto, que é um compêndio, como poderia haver outros, sem dúvida que o será, quer dizer, um guia para a história de Angola. Agora, porque é que não, uma pergunta se fica no ar, porque é que em 43 anos de independência de Angola ainda não tinha sido feita nenhuma obra do género? É uma questão bastante estranha para nós todos angolanos, não é? Com esta profundidade, não. Já houve, quando eu publiquei o livro, houve alguns historiadores angolanos, eu até, enfim, digo os nomes, até os homenageio, a minha amiga professora Maria da Conceição Neto e também a professora Luísa de Almeida,
que me disseram que tentaram fazer algo, mas depois desistiram. E utilizaram o termo até desconseguimos. Como sabe, desconseguir não é exatamente não conseguir, é a contração de desistir de conseguir. Portanto, eu sei que houve tentativas e ficaria até muito feliz que essas pessoas perseguissem. Mas a certo é que não houve até hoje uma história de Angola, e muitas vezes as pessoas iam consultar as histórias coloniais que valia a pena ser consultadas, mas que a perspectiva, evidentemente, que hoje muitas coisas. Depois da abertura que houve do acervo, após estes anos todos em Portugal, houve uma abertura do acervo, não houve, e isto facilitou. Sem dúvida, sem dúvida. O acervo de muitas informações. Quer dizer, isso é uma questão isso é uma questão para historiadores e investigadores que estão preocupados com uma história mais recente. Claro que a mim me foi útil, porque eu fui consultar outros autores. Ainda ontem falei do meu prezado amigo Jean-Michel Mabeko-Tali, que esse teve acesso agora nos últimos anos, por exemplo, a documentos soviéticos que há 10 anos ou 15 não existiam. Eu, como trato uma história um bocado mais recuada, a minha documentação ela já lá estava. Mas, evidentemente, que eu, quando tratei neste último... Eu reservei a Angola Independente para o último dos 20 capítulos do livro. Pronto. Porque eu penso... E aí também é uma espécie de guia do que aconteceu nestes 40 anos, que não é muito em história, 40 anos. Tive a preocupação, foi de recuar muito mais, mas que para vários historiadores isso tem sido importante, obviamente. Portanto, não é uma obra acabada, obviamente. Não, nem pode ser, a história está permanentemente E sobretudo no pós-independência. Pois, essa história está a ser feita. Eu tenho tido a preocupação de dizer, eu acho que desde 2002, a independência foi em 1975, desde 2002 que Angola está em paz. Eu tenho achado que estes 16 anos, que para um historiador é delicado estar ainda a abordá-lo. No entanto, eu estou atento a outras obras que têm sido feitas sobre estes últimos 16 anos. Desde a independência também estou atento a várias obras. Há uma situação que, e ainda bem que tocou agora nesse ponto, é óbvio que as coisas estão em constante ebulição. O presidente João Lourenço acaba de colocar uma situação, os presidentes do MPLA, afinal, não são só... Ele não é o terceiro, mas ele diz o quinto. Analisou esta questão na sua... Analisei pela simples razão de que essa realidade está documentada. Antes de mim já está analisada por outros historiadores. Eu ando a falar muito do Jean-Michel Mabeko-Tali, mas há outros que também fizeram. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Dr. Edmundo Rocha, que é um ex-militante do MPLA dessa época. E outros autores. O Carlos Pacheco também, por exemplo. Mas eles alguns viveram, outros foram buscar os próprios elementos. É evidente que o primeiro presidente foi Viriato Cruz e por aí fora, não é? Sem dúvida. Aliás, eu até me atreveria a dizer que isso é o chamado segredo do polichinelo, não é? Quer dizer, é o gato escondido com o rabo de fora. Pronto, quer dizer. É interessante porque realmente com a presidência aberta do presidente João Lourenço, muitas coisas começam a vir ao de cima também, não é? E isto ainda estarão, com certeza, algumas surpresas previstas mais à frente. Ainda esta agora das condecorações foi uma outra, não é? E eu penso que isto depois, em termos de história, vai ter muito a ver. Eu penso que sim, quer dizer, isso tem que ver. Eu estava há pouco a dizer que estas realidades que agora começam que o poder político agora começa a assumir, já eram conhecidas, que havia um certo receio de falar sobre elas. Agora, há uma coisa que eu acho que temos de ter sempre em conta. A história oficial, ou a história do politicamente correto, existe em qualquer país do mundo. Existe em Angola, existe em Portugal, existe em qualquer lado. E a história é sempre manipulada pelo poder circunstancial político dos homens. O que me parece que tem faltado em Angola não é isso. O que me parece que tem faltado em Angola é uma alternativa a isso. Porque em Portugal também existe um politicamente correto, mas existe uma liberdade dos historiadores poderem apresentar a sua versão. E isso em Angola, até à data, tem sido difícil. Porque as pessoas normalmente têm medo de procurar a verdade. E a história é justamente a ciência da busca da verdade. Claro.
Dou a quem doer. Quer dizer, e tem que haver espaço para isso. Depois pode haver a versão oficial e política, isso é inevitável em qualquer Estado. Na apresentação ontem, a questão de Cabinda foi aflorada. Não pensa fazer um trabalho mais dirigido ao enclave, onde ainda existe contestação em prol de uma pretensa independência? Olha, eu tive, por razões, nos anos 2000 a 2004, eu fiz uma tese de mestrado justamente sobre Cabinda. O meu falecido orientador de mestrado, o professor Alfredo Margarido, fez questão que eu trabalhasse esse aspecto. Eu trabalhei Cabinda no século XVIII e XIX, portanto, confrontando a história oral de Cabinda com uma história escrita, colonial, escrita sobretudo por portugueses, analisando o conteúdo dos tratados de Simulambuco e não só, porque não foi o único, não, dos tratados de protetorado, mas fiquei efetivamente pelo século XIX. No que diz respeito a Cabinda no século XX, seja uma primeira fase das madeiras, uma segunda fase dos petróleos e finalmente a formação da FLEC, não é? Eu tenho acompanhado os trabalhos de outros autores. E estes anos que passaram, enfim, o trabalho não me faltou e tive outras prioridades. No entanto, posso dizer aqui que agora já posso dizer com orgulho, aqui em Angola, aqui em Luanda. Em Luanda não, aqui no Lubango, mas pronto, em território angolano. Há 2 anos, em 2016, o Cédric de Carvalho, um dos jovens do processo 15+2, estava preso e entrou em contacto comigo porque na cadeia em Luanda tinha lido o meu livro Angola e as Retóricas Coloniais, publicado cá em 2012. E convidou-me, estava a organizar um livro sobre Cabinda, e convidou-me a mim e a outros autores para colaborarmos no livro. Eu colaborei, o livro foi lançado em Lisboa no passado mês de abril, foi logo a seguir à Páscoa. Eu até tive a honra, o Cédric pediu-me para eu apresentar publicamente, e eu tenho muito orgulho em ter colaborado no livro e tê-lo apresentado publicamente em Lisboa. Se tiver tempo, quem sabe, não possa vir a estudar mais a fundo a questão de Cabinda. Seria um contributo, naturalmente, porque é também um assunto que está na moda de cima, como se costuma dizer. Foi muito difícil pesquisar toda a história de Angola, ou antes, o antes e o depois da independência. Qual foi a maior dificuldade que teve na composição deste trabalho? Olha, ocorrem-me 2 dificuldades. Uma é essa da questão cronológica, quer dizer, é sempre mais, para mim é sempre mais complicado tratar os factos quanto mais contemporâneos eles são. Mas há uma outra complicação, essa também me fazia muitas vezes, tirava-me noites de sono, porque é um puzzle de facto. Escrever uma história de Angola é o facto de Angola ser muito grande. Quer dizer, não há às vezes nem tempo, nem espaço, nem tão pouco conhecimento para, quando mesmo em épocas mais recuadas, estarmos a averiguar o que é que faziam os Bakongo, o que é que faziam os Mbundo, o que é que no Sul fariam ou não os Ovimbundo ou os Muila. Quer dizer, uma das grandes dificuldades é tratar-se de um país muitíssimo vasto e com culturas tão diferentes. Mesmo com memórias diferentes ao nível da história oral, etc. Essa foi e continuará a ser uma grande dificuldade, visto que há muito por fazer. Não é? E onde se poderá continuar a investigar? Poderá e deverá continuar-se. Eu acho que é um dever que urge ser feito. Não é? Ontem teve uma belíssima plateia num ambiente extraordinário, criado pelo Museu Regional da Huila e que apresenta ao público um novo espaço preparado e decorado com as estátuas do tempo colonial. O que acha da ideia? Eu acho uma excelente ideia. Aliás, eu já escrevo sobre a questão das estátuas coloniais lembro-me que fiz 2 comunicações em congressos em 2004 sobre as estátuas coloniais em Luanda, concretamente a de Salvador Correia de Sá e a de Pedro Alexandrino. Esse meu trabalho está publicado no tal livro que mencionei há pouco, e nesses meus ensaios eu já defendia, portanto, 2004 já lá vão 14 anos, não é? Nesses 2 trabalhos eu já defendia justamente o que a doutora Soraya fez aqui no Lubango, não é? De que as estátuas coloniais figurem num museu destinado a eles. Em Luanda temos a Fortaleza São Miguel, portanto o Museu de História Militar, elas estão restauradas, mas eu acho que não basta só restaurá-las e eu acho que ainda ontem tive uma conversa com a doutora Soraya sobre isso, acho que há que mencionar onde é que elas estavam e porquê. Portanto, por que motivo é que foram feitas aquelas estátuas? Por exemplo, isto de Camões está lá apenas porque representa o Império Colonial. Diga. Exatamente sobre o Camões, porque
é o autor dos Lusíadas, tem muito a ver com a língua e, portanto, acho que merecia estar numa outra. Sim, mas em Luanda há dois casos, há o Camões e há o Vasta Gama. Exato. Quer um, quer outro representam o Império Colonial, portanto, ou representavam o Império Colonial. Outras, quem as concebeu, quem as exibiu, também pensaria algo de idêntico. No entanto, são indubitavelmente figuras da história de Angola. Nomeadamente os militares, o João de Almeida e o Artur de Paiva e o governador Agapito e o outro governador que lá está. Portanto, estou a falar destas que estão aqui, já para não falar das que estão na Fortaleza de São Miguel, que conheço perfeitamente. É um assunto que me interessa, não só as estátuas, já agora, uma vez que me permite falar nisto, é um assunto, até por eu ser filho de colono, não é? Que sempre me inquietou e que acabou por ser a temática da minha tese de doutoramento, foi ir estudar, aí não as estátuas, mas a literatura colonial, que também está silenciada até hoje, quer em Angola, quer em Portugal. E acho que revisitando a literatura colonial, ideológica, sem dúvida, às vezes com ideias que são abjectas mesmo, que nos parece, mas que é importante para qualquer investigador, historiador ou sociólogo, ou o que for, ir ver como é que aqueles homens, aquelas pessoas concebiam Angola. Alguns deles até nascidos em Angola. O caso do Norton de Matos, por exemplo. Sim, ou Henrique Calvão, por exemplo. Ou Henrique Calvão, por exemplo. O Norton de Matos era mais digamos, os relatórios militares. Agora, Henrique Calvão produziu romances manifestamente racistas segregacionistas, não propriamente lusotropicais, exatamente o contrário. A concepção do Henrique Calvão sobre a mulher negra é terrível, mas reflete a perspectiva de muita gente naquela época. Eu acho que são obras que deveriam ser revisitadas e não termos medo delas. E quem diz a literatura colonial diz as estátuas, a estatuária colonial e todo o tipo de produção artística colonial. Não só, evidentemente, eu estou a falar da produção colonial do ponto de vista histórico, do ponto de vista da história das mentalidades, ou da história das representações, não do ponto de vista ideológico, sublinhe-se. Portanto, voltando à sua obra, ela, portanto, já ficou aqui dito que ela é de consulta obrigatória, quer para investigadores, quer para académicos e a todos quantos se interessem pela história de Angola. Entretanto, eu iria perguntar-lhe o seguinte: o governo angolano, o Ministério da Educação, fez alguma abordagem sobre a sua obra? Abordar-me a mim diretamente até à data não. Chegaram-me alguns mujimbos, como aqui se diz, não é? Por portas travessas de alguns pontos de vista de certas pessoas que manifestam uma notória, acho lamentável, mas vou falar nisto, quer dizer, não sei se lhe vou chamar inveja ou um sentimento que me incomoda, porque não é isso que eu pretendo. Eu não sou um historiador como qualquer outro e estou disposto. Acho que o projeto que existe desde há anos e que ainda não foi concretizado, mas que é desejável que seja, de uma história de Angola em vários volumes, com a colaboração dos diversos especialistas, eu estou disposto a colaborar num projeto desse, e sou um historiador exatamente igual aos outros. Tive a iniciativa de escrever uma história de Angola, outros poderão tê-la. Mas isto para responder a uma parte da sua pergunta, mas também há certos setores da parte de política que têm sido muito favoráveis a este meu livro. Um deles é o agora Ministro da Comunicação Social, o João Melo, que escreveu um artigo interessantíssimo na revista África hoje, creio eu, sobre o livro, que aliás consta uma parte, um excerto nesta segunda edição. Ok. De qualquer forma, este assunto deveria ser discutido ao nível da academia, ao nível dos académicos das universidades e das letras, e o Ministério da Educação deverá pôr-se à margem dele, evidente. Pois, o autor também de algum modo se põe à margem, quer dizer, porque eu acho que é um livro que é possível, se me perguntarem se é um livro suscetível de ser adaptado ao ensino. E é aqui que eu estou a querer falar. Pronto, se me perguntam se é um livro suscetível de ser adaptável ao ensino da história de Angola, eu penso que sim. Não vou agora ser hipócrita, penso que sim. Mas independentemente disso, acho que é um livro para o público em geral.
sendo um livro para o público em geral, e sendo eu próprio também um académico e colega de muitos outros académicos, mas sendo para o público em geral, também pode passar à nossa margem, quer dizer, o público pode ler. Perfeito. Não vai fazer mal nenhum. Não vai fazer mal nenhum. Ok, eu não vou perguntar mais, porque sei que o seu tempo é curto, e eu vou deixar o microfone para algo mais que queira acrescentar e que eu não tenha perguntado. Olha, essa Coisa que eu não perguntei, eu sei. essa deixa-me francamente surpreendido, que eu não sei sinceramente o que vou dizer. Olha, o que é que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer, acho que é importante sublinhar este aspecto. Embora o Lubango e a província da Huila seja a minha segunda província e Lubango seja a minha segunda cidade de infância, não é? Que era onde eu passava férias, mas apesar disso eu tenho muito para aprender. E esta vinda agora, que eu devo à iniciativa da doutora Soraya Santos, tem sido muito importante, embora já cá tenha estado em 2012, em 2014, mas estou a gostar muito de estar em Angola, no Lubango, tendo passado por Luanda apenas para dar um mergulho na ilha. Isso é ótimo. Portanto, eu quero aproveitar o melhor possível os 2 próximos dias e muito obrigado por esta nossa conversa. Também foi muito... Eu é que agradeço em nome da MFM e até outra oportunidade. Muito obrigado. Esperemos que ela venha então. Vidas de gente. Gente com histórias. Aspectos de vidas com passado e presente. Vidas de gente.